Peguei água. Boa noite! Nossa, de repente, as pessoas. Esse negócio de gerar para 2 telefones. Muito bom, não. Boa noite, Claudelene Rocha. Mamãe e papai. Aninha, boa noite. Boa noite, pessoal. Começar, né? Stephanie, boa noite. Maria Graça, boa noite pra vocês. Bom, então vamos começar, né? Começa. Boa noite para todo mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. E a gente agradece por você estar aqui com a gente. A gente vai estar iniciando lendo um texto da palavra do Senhor, lá no Salmo 67, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Então nós vamos louvar ao nome do nosso Senhor, aquele que é digno, né, de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, que nós possamos estar com nossos corações aí preparados para poder entoar louvores ao nosso Deus e também para poder cantar, né, esses louvores ao nosso Deus, para viver essas canções no nosso dia a dia, a palavra do Senhor nessa noite. Então nós vamos cantar primeiramente um hino, que é um hino da nossa igreja, o hino de número 155, Castelo, bem conhecido não só da nossa denominação, mas de tantas outras aí também. É um hino que fez parte, né, da Reforma Protestante. Aqui é seguro. Muito maior. 155, Castelo Forte. Cante conosco. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel.
nossos lados, o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de família, e tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Nós vamos estar orando mais uma vez e a gente tem alguns pedidos aqui de oração. A senhora pode colocar eles aí? Você quer que eu leia os pedidos? Pode. A gente sempre divulga a live, né, no particular e, como é que fala? Privado, né, lá no WhatsApp. E a gente tem alguns pedidos de oração. E nós temos o pedido da dona Cristiane, ela pede pelos seus filhos, a Giovana, o Miguel, e também pelos seus pais, o senhor Anísio e a dona Maria Aparecida. Nós temos a nossa grande amiga, a Dila, pede pelos seus filhos Daiane, Roberto Júnior. Nós temos nossos familiares que estão pedindo por profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, no combate aí ao Covid, ao coronavírus. A Elisete também pede pela sua irmã Eliane. A Marina pede por toda a sua família. A Luciene pede por suas filhas Pamela e Pietra, seus sobrinhos e principalmente pela saúde da família dela. Nós também vamos orar pela Francinete, pela Neuza, pela Andressa, pela dona Lislane, pelo Rafael Oliveira, pela Leidiane, pela Denise, Carlos Gabriel, Lídia, Lucélia, tia Márcia, tia Delita, dona Hilda Marra, Tamires, Cristiano. E esses são os pedidos que nós temos, né? As pessoas também que responderam ao privado. Então, nós estaremos orando nesse momento por todas essas pessoas. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo dia que tivemos, agradecendo a Deus pelo trabalho, agradecer porque o Senhor tem estado, ó Pai, conosco em todos os momentos da nossa vida. Neste momento, ó Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos todos esses pedidos, ó Pai, que foram feitos individualmente aqui, ó Deus, cada um nos procurou e fez esses pedidos. Que o Senhor esteja, ó Pai, em nome de Jesus, respondendo todos, ó Pai, de acordo com a Tua santa vontade. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E nós precisamos, ó Pai, de entender sempre que o que o Senhor fazer em nós é o melhor para cada um de nós. Que o Senhor esteja sustentando a cada um de nós, nos dando sempre, ó Deus, a graça maravilhosa do Senhor em nossas vidas e que nós possamos sempre entender o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor nos quer bem. Nós entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos todos esses pedidos. Entregamos nas Tuas mãos também cada um que nos acompanha, ó Deus, neste momento. Abre o coração de cada um. Que a Tua palavra e que essas canções, ó Deus, possam ser algo que alegre o coração de cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estaremos cantando mais alguns cânticos. Nós temos pedido de louvor, que foi da Elisete, pediu para estarmos cantando Deus Cuida de Mim, do Kleber Lucas. Esse é antigo, né? A gente conhece há muito tempo. Então, que você também, que você conhece, pode estar cantando aí com a gente.
Tânia, Dona Hilda, pessoal, Lilian, oi Lilian, não tá vendo? Deixa eu colocar aqui mais perto. Pegar um Vou carregador ligar aqui. aqui, senão ele vai desligar, a gente não tem a letra. Tá aqui, ó. Não é esse aqui, não? Não. Aqui, meu bem. Coisas de live, gente. Oi, Maria Clara. Beleza. Vamos louvar a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Nós vamos cantar agora Ele Continua Sendo Bom, Paulo César Baruch. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo
nossa oração que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Em todo tempo Deus é bom. E nesse momento nós vamos cantar um louvor que se chama Se Andarmos na Luz. Quem canta é Heloísa Rosa e ele fala muito sobre o estudo que nós vamos ter hoje, né? Então que a gente possa prestar bastante atenção na letra desse louvor, porque Deus fala através do louvor também conosco. Então vamos louvar, Se Andarmos na Luz. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, faço dele mentiroso, e a sua palavra não habita em mim. Esta e dele ouvimos e anunciamos que Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, Ele na luz está, veremos com seu corpo
né, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos. Essa é a mensagem da cruz, né? E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos estudar hoje sobre uma relação que diz sobre o pecado e a graça soberana de Deus. Antes de lermos o nosso texto e fazermos o nosso estudo, nós vamos orar. Então, que você aí de casa também possa estar orando nesse momento conosco. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de cultuar o Senhor, de termos essas pessoas, ó Deus, aqui em presença, mesmo que virtual, ó Pai. Mas nós sabemos que todos nós somos casa do Senhor e estamos todos reunidos neste momento, ó Pai, para aprendermos mais da Tua palavra. Que da nossa boca, ó Deus, só saia aquilo que agrade ao Senhor e que os corações, ó Deus, possam ser enchidos pela verdade e o caminho que é o nosso Senhor, ó Pai. Que nós possamos deixar essa mensagem, que é a mensagem da cruz, e que nós possamos ser cada dia mais, ó Deus, usados para a Tua obra. Nós oramos, ó Deus, nesse momento, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu vou convidar todos para que estejam abrindo as suas Bíblias. Em 1 João. João 1, 8 a 10. Então, 1 João 1, 8 a 10. Nós vamos ler juntos então, tá bom? Eu vou ler e vocês acompanham. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós cantamos exatamente. E o nosso estudo hoje é sobre o pecado e a graça soberana de Deus. Acho importante destacar aí nos versículos 8 e 10, quando diz: a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quem seria essa verdade? Né? Quem é a verdade? E fazemos-lo mentiroso. Quem seria mentiroso se nós dissermos que não temos pecado? Eu acredito que eu sei muito pouco da Bíblia ainda e que a gente tem muito que aprender. Eu acredito que a Bíblia sempre vai nos ensinar. E mesmo que a gente leia, a cada vez que a gente lê, a gente vai aprender algo novo com aquele versículo, com aquela palavra, né? Se alguém lê pra gente, a gente interpreta de um jeito, se a gente lê, a gente interpreta de outro, mas sempre voltado para aquilo que Deus tem uma mensagem para nós na Bíblia. E, né, eu acredito que Deus, Ele é soberano, a sua graça é soberana, então é Ele quem nos usa. Então nessa noite que Ele possa me usar, porque eu escolhi um tema meio que eu gosto desses negócios mais assim, né? E eu tenho uma pergunta. É uma pergunta que uma vez fizeram, eu não sei se vocês acompanharam, mas um livro que eu li, que se chama Um Vaso Novo, né? E Vaso nas Mãos do Oleiro, gente, desculpa. Por isso que eu peguei, porque eu lembrei que tava errado não. Vaso do Oleiro. Isso, é a música. O conteúdo é o mesmo, né? E aí fizeram uma certa vez, o autor estava contando aqui que um pastor fez pra ele uma pergunta, o pastor amigo dele perguntou pra ele: Glenn, e aí? Ele ainda usou o termo batuta, né? E aí, batuta? Peca ou não peca? Aí eu te pergunto aí de casa, e você que vai assistir esse vídeo, que tá assistindo, que vai compartilhar com um amigo, olha só o que a Sara tá falando. Peca ou não peca? Eu achei isso muito intrigante. Porque na hora, eu acredito que você de casa tá falando assim: ah, Sara, você tá perguntando isso? Não, é lógico que peca. Ué, eu também respondi isso. É lógico. Tô lendo lá e ele falando. Aí
o autor não respondeu isso, lógico que peca. Ele usou um versículo, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Aí eu falei, mas é uma coisa muito óbvia, né? Nós nascemos atribuídos desse pequeno detalhe que é o pecado, né? Pequeno grande detalhe. Mas eu quero que você guarde essa pergunta aí. E aí? A gente peca ou não peca? Vamos entender. E entendendo o contexto agora um pouquinho do que a gente estudou para trazer hoje, né? No versículo base a gente vai ter alguns aspectos, os 3 versículos aqui de João, né? De 1 João, alguns aspectos que podem ser analisados. O pecado, assim como a gente falou, é lógico da raça humana. O que é inerente? É que você já nasceu com ele, sabe? Ele é essencial. A gente não existe, não tem como ser humano e não ter pecado. Então isso significa ser inerente. Então o pecado ele é inerente à raça humana, tá empregado, né? E nós nascemos com o pleno domínio do pecado. A gente ainda brinca assim com as crianças, o pequeno pecador, né? Tá lá fazendo um negócio, a gente tá lá, pequeno pecador. É isso, gente. A gente é dominante do pecado. Nós já nascemos dominando isso, pecando. E se eu disser assim, eu não peco, eu já tô pecando. Opa, encostei. Porque quando a gente fala, né, que é uma absoluta soberba você chegar e falar assim, não peco não. Nossa, sou um exemplo. Gente, cuidado. Cuidado com a forma de dizer. Tá, sabe, mas você perguntou, peco ou não peca? Então eu tô falando que não peco. Tá pecando. Muito cuidado. E nisso, a gente também dizer, né, no caso que eu peco. Peco mesmo. Você pergunta pra pessoa, ela ainda responde assim, peco mesmo. Ela responde com rosto, com afeição. Aí você também tá duvidando da graça. Então ficou difícil de responder, né? Eu peco ou eu não peco? Porque se eu falo que não peco, se eu falo que peco, Sara, resolve. Então, essa balança que a gente vai tentar entender. Nesse estudo, ele usa um exemplo magnífico, que a gente gosta de exemplificar para ficar mais simples, né? Vamos lá numa parte que eu não gosto muito lá da escola, que é a física. Desculpa aí, professoras de física. Mas vamos estudar importantes para a gente entender sobre não peca, sobre pecar e não pecar, sobre pecado e graça. Nós estamos... Eu vou perguntar e o Rodrigo responde. Nós estamos, nesse momento, em que posição, meu amor? Sentados pra frente. Sentados pra frente, isso. Nós estamos flutuando no quarto? Não. Nós estamos pregados. Isso é o nome, lei da gravidade. Lá na Lua, que não tem lei da gravidade, os astronautas não ficam lá flutuando, todo aquele negócio. Aqui, nós temos a lei da gravidade. Então, nós estamos aqui, pregadinho aqui, certo? Mas, Rodrigo, suponhamos que a pandemia passou, que a gente vai fazer uma viagem de avião. Mas a gente não fica pregado no chão. Como é que o avião fica no céu? As leis da física. Outra lei. Lei da aerodinâmica. Aí eu lembro que eu já tinha estudado isso, né? Mas eu falei, vou dar uma lidinha nisso de novo pra ver se eu lembro. O que é a lei da aerodinâmica? Adolescentes que estão aí no ensino médio, vocês vão perdoando aqui, porque não é uma aula não, tá? Passado por cima. Lei da gravidade, que nos deixam aqui, né? Pregadinhos no chão, não flutuando. Aí vem a lei da aerodinâmica. Coloca esse avião de não sei quantas toneladas, não me pergunta se tem não, no céu. Aí ele tá voando. Bom, o que a gente tem pra aprender com isso? Deixa eu falar aqui que é a lei da aerodinâmica, né? Peraí, gente, deixa eu achar aqui. Estudar a força do ar sobre os corpos sólidos. Por exemplo, né? Eu sou um corpo sólido.
e aí vem um vento muito forte. Eles vão estudar aí essa lei da aerodinâmica. Eles vão estudar a lei da aerodinâmica no sentido do avião, porque o avião, ele desafia, né, essa lei, que ele tá lá no céu, voando. Só que ele é uma máquina, né, gente? E se tiver um defeitinho, acontecer alguma coisa, o que ele vai fazer? Vai cair. Ele vai cair. Mas aí suponhamos que nós estamos indo naquela viagem lá de avião, né? Aí a gente chega no aeroporto, a gente começa a pensar assim, gente, céu, se acontecer alguma coisa, esse avião vai cair. E começa a pensar nas milhões de possibilidades. O clima, a asa, o motor, um passarinho, o piloto. Aí começa. Se você pensar dessa forma, você vai entrar no avião? Eu não vou. De forma alguma. Tô pregadinha aqui no chão, o que eu vou fazer lá em cima, né? Mas quando a gente resolve fazer uma viagem de avião, a gente acredita no que vai dar certo ou no que vai dar errado? Vai dar certo. Se você entrou no avião é porque você acredita no que vai dar certo. Certo. Né? Oremos. Ótimo. Então a gente conseguiu aí uma imagem já de pensar, estamos entrando nesse avião, desafiando a lei da gravidade, porque ali tá a lei da aerodinâmica e a lei da gravidade. Pensando no lado positivo de que essa viagem vai dar tudo certo, esse avião está voando, tá tudo tranquilo. Se eu entro nele e tenho a consciência de que vai dar tudo errado, vai cair. Mas eu acredito no lado positivo, certo? Então, assim, eu acredito no êxito e não no desastre. Essas são as duas palavras que eu estava procurando. Então, assim, quando eu estou voando, eu acredito no êxito e não no desastre. Peca ou não peca? Vamos lá. A nova criatura, né, aquela que aceita Jesus como seu salvador, ela vai dizer, eu não peco. Mas eu peco. Mas eu acredito na soberana graça de Deus. Deu pra entender? Que tô entrando nesse avião. Suponhamos que esse avião é a graça de Deus. Eu tô indo acreditando naquilo que é o êxito, que é aquilo que deu certo. Não tem como dar errado, que foi a morte de cruz. Se andarmos na luz. Gente, é uma escolha. Né? Se eu for pensar só naquilo que vai dar errado, eu não tô acreditando no êxito que foi a morte na cruz, né? Então, todo sucesso na vida cristã, ela é fundamental à dependência, nós somos dependentes do poder da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Salvador. Em João 1,29 diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nós pecamos. Sim, mas não é aquele assim, eu peco mesmo. Não. Isso é consciência. Não tem como eu dizer eu não peco, porque não tem como. Porque nós erramos, nós cometemos os nossos pecados, mas tomamos consciência disso, porque a graça é soberana. Vamos entender mais um pouquinho. Sara, como é que eu vou ter a percepção disso? Como que eu vou tomar consciência que aquilo que eu estou fazendo é errado? Nós podemos sim entender sobre o pecado. A gente precisa entender sobre o quando eu digo assim, não, mas eu tô fazendo isso mesmo, isso não me incomoda. O pecado ele deve incomodar. A gente deve sentir repúdio dele, não é? Algumas vezes a gente não consegue controlar, alguns a gente consegue, a gente toma consciência, a gente sabe isso tá errado, eu já fiz, eu não vou tornar a fazer. Para, que tá feio, né? Agora outros, a gente, né, tem que ir tomando consciência, tendo essa percepção de que o pecado incomoda, de que o pecado nós temos que nos afastar, que ele tem que nos dar nojo. Nós temos que dizer, sai de perto de mim, né? Às vezes, pra gente ter essa percepção, o que a gente fala muito sobre ter pessoas de confiança ao seu lado. As pessoas de confiança nos dizem, Sara, peraí, né? E cadê a confiança em Deus? Cadê a fé?
né? A gente precisa de ter alguém do lado e a gente também pode ser alguém para ajudar o outro a ter percepção disso, né? Porque o pecado, o meu pecado, ele faz mal para mim e ele faz mal para o outro. Mas primeiro ele faz mal para mim, que eu tô pecando, é para minha vida, né? E aí ele faz mal para o outro também. E se a gente tem pessoas de confiança ao nosso lado que vão dizer assim, preocupa não, para com isso, ei, Sara, presta atenção, espera, aguarda. Isso é importante, a gente ter pessoas que também têm essa consciência sobre o pecado. Então, para ser um verdadeiro crente, aquele que crê em Cristo, esse pecado ele deve ser um fardo para nós, né? A gente deve sofrer porque a gente peca. Ai, de novo, tô falando do ciclano. Ai, de novo, eu fui lá fazer o negócio errado de novo. Sabe? E isso incomoda, e você se constrange, você tem que ver. É um fardo para você. Isso sim é você tomar consciência de quando você está fazendo algo errado. O homem, ele, quando está atolado no pecado, ele não enxerga a tentação, né? Então, pra gente pecar, a gente é tentado, muitas vezes. A gente vai dizer todas as vezes? Vamos dizer muitas vezes, né? Então, pra gente pecar, a gente é tentado. E eu achei muito interessante, porque ele diz, aquele que tá atolado lá no meio do pecado, ele não vai conseguir enxergar a tentação chegando, né? Então, é um exercício, é uma prática. Olha eu fazendo isso de novo, olha eu de novo. O pecado vem, você já pecou, você já pensou, já fez, já pecou, enfim. Mas continuar fazendo a mesma coisa, aí é diferente, né? Então, quando ele diz que quando o homem está atolado no pecado, ele não consegue perceber a tentação. Mas quando ele toma consciência, ele consegue afastar muitas coisas da sua vida e evitar, sim, muita coisa. Mas, pela graça de Deus. Não é porque, nossa, eu sou eu peco pouquinho, porque eu tenho super consciência do que eu para que tá feio. Tu não é ninguém, você não é nada, é tudo pela graça de Deus. Então, a gente se sente envergonhado. Eu me sinto tipo, nossa, a gente vai até curvando assim, diminuindo, porque a gente é tão pouco, a gente é tão pequeno, sabe? E é a graça de Deus que é soberana. A misericórdia dele é tão maravilhosa que ela renova todo dia. E você tá lá pecando e achando que tá o máximo porque eu tenho consciência que aquilo ali é uma tentação pra mim. Calma, não é isso. Você tomar consciência te faz sim um cristão, um crente, aquele que crê em Cristo. Alguém que está sim crescendo, que está sim se dedicando a ser melhor, né? Porque é isso que Cristo quer, que nós sejamos melhores. Mas não é porque você é maravilhoso, não, filho e filha. É porque Deus é abundante e soberana. Soberania significa o máximo, entendeu? A soberania não é humana, a soberania é divina. E então nós pecamos sim. A resposta é sim. Mas não é que, nossa, é óbvio que nós pecamos. Não. Não é que é óbvio que nós pecamos. É que nós temos consciência do pecado, mas nós temos consciência da graça de Deus. Então, se algo nos é afastado, é em conjunto. Eu oro a Deus e peço, Deus, me ajuda nesse dia aí com os pecados, sabe? Porque você sabe que conversar com Deus aí, pessoal, né? Pô, gente, orar e conversar com Deus na maior liberdade, entendeu? Tem que ter o respeito e tudo mais. Mas Deus me ajuda. Mas Deus me ajuda na parte, sabe? Mas nem porque você faz a sua parte que é só porque você é maravilhoso, não. É porque maravilhoso é Deus. A graça de Deus é que é soberana. E uma situação que nós vivenciamos muito, às vezes nós chegamos em casa, né? Desculpa. Uma coisa importante que foi o senhor Billy Sunday que disse. Ele diz assim, ó. A tentação é matéria-prima com que são feitos os cristãos. Se o diabo nunca tentar, você nunca poderá desenvolver a sua confiança no Senhor Jesus Cristo para poder resistir
Então, o pecado, ele é, sim, proposital. Ele é o saláriozinho lá, né? O salário do pecado não é a morte. A gente não fez errado, tem que pagar. Então, se ele não existe, a gente não exercita a confiança em Deus, né? Então, se uma situação que muitas vezes a gente vivencia de chegar em casa e falar assim, por que, ó Deus, ó céus, por que isso tá acontecendo comigo? Ó vida, né? E só lamenta, lamenta, e não levanta do sofá e vai fazer alguma coisa de Deus. Então, nisso, esse Billy Sunday, ele fala sobre a necessidade da tentação, a necessidade do pecado, para que nós exercitamos a nossa confiança em Cristo. Né? E agradecer, porque até a hora que eu tava estudando assim, eu falei, gente, quantas vezes foi que eu agradeci pela dificuldade? Quantas vezes que eu louvei, que eu cantei enquanto estava passando por um momento difícil? Né? É muito difícil sim, porque nós somos, pequenininhos, né? Fracos. Mas, quem vai nos separar do amor de Cristo? Tem uma música, né? Quem nos separará? Quem? Se é de graça, Deus nos deu um sacrifício que foi a morte de Jesus. Do que você já fez, do que você está fazendo, do que você vai fazer de errado. Um amor desse. Você teve isso de graça, se é você aceitar. Né? Então, nós teremos sempre tribulações para sermos testados, para aperfeiçoarmos a nossa confiança, né? E não tem vitória sem conflito diário. Então a gente peca. A gente peca, tem consciência muitas vezes do pecado, mas maior do que isso é a graça soberana de Deus. E até tem aquela imagem do arco-íris, né? Não existe um arco-íris sem antes ter aparecido nuvens e temporais. O arco-íris ele só vai aparecer depois de uma nuvem, de um temporal, de algo que venha nos lembrar da chuva ou, né, as dificuldades para o arco-íris. Bom, abre em João 16:33, por favor. Então, nós não podemos e nem devemos esperar que uma vivência nossa com Cristo seja sem algum tipo de pressão. Então, nós temos e teremos pressão sim, tribulações sim. Às vezes a gente fala, mas de novo, parece que estava tudo tão tranquilo. Não. Se tá tudo tranquilo, tá errado. Tá muito errado. Então, quando ele diz, né, que isso, se nós dissermos que não temos pecado, se nós dissermos que não estamos neste caminho, lembra lá do versículo que diz que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que diz em João? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem cristianismo sem tribulação. Ele não diz que vai ser tudo maravilhoso. Ele diz que vai passar para ter bom ânimo e que ele venceu o mundo. Tá? Então, se você é cristão, se você acredita, vai, né, seguir esse caminho. Acredita, gente, vai ter tribulação, não tem jeito. Sempre. Porque não tem outra forma de você aperfeiçoar, de você praticar, de você crescer em confiança em Jesus Cristo, se você não tiver tribulação. Né? E isso te aproxima de Cristo. Então, não resta dúvida que todos os cristãos são profundamente tentados, mas também não há dúvida de que todos os verdadeiros cristãos são realmente vitoriosos em meio às tribulações. Jesus, quando ele estava por aqui, ele foi tentado. Mas ele não foi tentado porque, isso ou aquilo. É porque ele era ser humano. Ele era carne, ele se fez carne, ele morreu, né? Então,
Então ele foi tentado. A diferença dele com a gente é que ele é perfeito, né? E nós, bem imperfeitos. O que a mensagem que a gente quer deixar hoje para vocês, em Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, a graça de Deus vai dando e fazendo tudo sobre a nossa vida, né? De um modo que é soberano, que às vezes não tem explicação. E ela é de graça para alguém que não merece. Ela é totalmente gratuita e nós não merecemos ela. A graça é um atributo excelso, né, de Deus Altíssimo, voltado especialmente para os corações quebrantados e humildes. E não adianta tentar fingir e disfarçar e falar: eu sou quebrantado, eu sou humilde de coração. Você vai querer enganar quem? Se você quer enganar as pessoas que estão à sua volta, vai dar certo. Mas a Deus ninguém engana. Ele conhece aquele que realmente quebrantou seu coração, aquele que se humilhou, aquele que se entregou. Ele conhece. E inclusive foi ele que escolheu, né? Então, não adianta a gente querer aparecer, fingir, porque a graça ela é soberana. Às vezes fica até muito mais difícil da gente exemplificar, mas sentir, sabe? Você às vezes fica até sem palavras, de não entender o que é que acontece. E voltar e ir na história, e ir pra frente. Isso eu falo por mim, a gente olha e fala, mas, poxa, eu fiz, foi um tanto de coisa errada, tenho vergonha do que eu fiz. Deus foi lá, tirou do lamaçal e falou: vem aqui, continua, porque eu sou soberano e eu que comando a sua vida. Segue aqui, aqui é o seu caminho. É aqui que você vai seguir, que você vai fazer aquilo que eu te ordenei. E ele diz, né, que aquele que tem a humildade sincera, né, ele fala dos humilhados, né, aquele que será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Está em Lucas. Deus conhece quem está atento, com o espírito que está verdadeiramente quebrantado. O verdadeiro esvaziamento da gente, né, encontra-se divina. Quanto mais eu tô cheio de mim, menos eu tenho dele. E quanto mais eu me esvazio, mais ele toma conta da nossa vida. Então, o pecado e a graça de Deus estão aí. Qual é que você vai escolher para você? Você pode sim tomar consciência, você pode sim entender o que acontece na sua vida, você pode sim tomar decisões. Você responde aí para você se você peca, se você não peca. Lembra do avião? E o verdadeiro esvaziamento, o homem, ele só é realmente grande quando está cheio de Deus. E um homem cheio de... Então, que a gente possa entender que o pecado existe, que nós temos, sim, força, perseverança, né? Isso a gente exercita. E a gente pode, sim, tomar decisões em questão do pecado. Então, a gente peca e a gente não peca. Porque quando nós dizemos que pecamos, nós estamos nos humilhando e sabendo que pecamos e pedimos perdão. E se pedimos de todo o coração, ele vai nos dar. E se nós dissermos que não pecamos, também duvidamos disso. O louvor diz: se nós andarmos na luz, estaremos com ele, né? Temos comunhão com ele. E a graça, ela é gigante, ela é soberana, ela é dominadora de tudo, a graça de Deus. Ela é maravilhosa, graça, na nossa vida. Se você ainda não sabe isso, se você não conhece isso, lá no louvor diz que a gente vai tornar ele mentiroso. Quem mentiroso? O próprio Jesus, que veio aqui, contou e fez tudo isso, e a gente deixa aqui essa mensagem da cruz, e aí se a gente não faz isso, a gente faz
mensagem da cruz, né? A verdade habita em nós quando nós andarmos na luz. Então escolha, se você ainda não conhece o que é essa maravilhosa graça, prepare-se para estar sem palavras de como saber definir isso para outra pessoa. Apenas conte aquilo que aconteceu na sua vida, porque a graça ela é maravilhosa e soberana. A gente, às vezes, quando está passando pela tribulação, a gente não consegue entender, mas a gente vê a tribulação, a gente vê a tentação, a gente sabe o que está acontecendo, mas eu ouvi isso ontem. Não pode fazer nada para mudar aquilo que é a história. A gente não pode. Hoje eu ainda comentei com a minha avó, falei assim, eu estudei o negócio pra mim. A gente tá passando alguma coisa, a gente tá vendo alguma coisa, a gente quer fazer, mas não é você. Humilha, calma aí, espera e entende. É a soberana graça, é a maravilhosa graça de Deus que nos cobre e que é capaz de transformar as vidas, né? Apenas sejamos firmes e que a gente possa tomar consciência disso sempre. E nesse momento, então, vou deixar a pergunta para vocês. Não é o peco ou não peco, porque a gente peca e não peca, a gente entendeu, né? Mas o pecado é a graça de Deus. O que você escolhe? Porque você pode sim escolher a maravilhosa graça de Deus para sua vida. Viu? Nós vamos, né? O louvor. Como é que chama? A graça eterna de Jesus.
chama Maravilhosa Graça, traduzindo, né? E aí fez essa música também sobre a melodia dela, que é maravilhosa, a graça. Só agradecer a todos aí que estiveram nos ouvindo, participando junto com a gente. Lembrando que a gente tem aí os canais da igreja, né, nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Você pode procurar aí por Igreja Presbiteriana de Coromandel e você vai nos encontrar lá. E segue a gente, né, lá no YouTube, se inscreva lá e ative o sininho lá para você receber as nossas notificações de postagens, né? Tanto os nossos cultos, todos os nossos trabalhos online estão lá no YouTube. E tanto no Facebook como no Instagram também, a gente sempre tem postado alguma coisa lá e é algo que pode edificar a sua vida, edificar também a vida daquelas pessoas que você conhece e que talvez estejam precisando de ouvir essas palavras que a gente sempre faz aqui e o que o nosso pastor Hélio também faz nos cultos. E a gente conta com você, conta também que você vai compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que você gosta, né, que você sabe que precisa de ouvir e a gente quer ser usado por Deus aí para abençoar a sua vida sempre. Então é isso, né, gente? A gente fica muito feliz que a gente tem uns que são assíduos, né, que estão sempre aí com a gente. E isso é importante pra gente também saber que nós estamos alcançando pessoas, né? Que o nosso trabalho, a gente tem certeza que ele não é em vão, de forma alguma. E então que vocês compartilhem, né? E falar assim também, né, amor, que negócio de internet, gente, é muito legal. A gente tava falando sobre o alcance que tem, né? E aqueles vínculos que a gente cria mesmo que virtuais. Então a gente tem pessoas aí que é muito bom. A gente vê lá, estamos orando por vocês, e a gente ora. É isso que é igreja, é isso que a gente tem aprendido com a pandemia, né? Que nós estamos isolados presencialmente, mas que algo muito maior nos liga. Então isso é muito importante mesmo. A gente fica muito feliz aí com o pessoal que a gente tem criado esse vínculo, né? Essa amizade. E esperando logo aí acabar tudo pra gente encontrar e abraçar e todo mundo junto. Toda segunda a gente tá aqui, né? Toda terça, Temos tudo. estudo bíblico. Quarta, live das crianças. Quarta, live das crianças. Quinta, reunião de oração. E na sexta. E na sexta? Na sexta é folga. E a gente tem o domingo, né? Que tem escola dominical, Às culto 9 horas da manhã e o Isso. culto solene à noite às 19 horas e 30 minutos. E todos os dias às 11h30 pela Rádio Cidade Coromandel. Né? Encontro com Deus lá também. E muita coisa. Tem o pessoal da Mocidade que também faz, da UMP. Então, tem muita coisa para vocês aproveitarem. Vocês, qualquer coisa estamos à disposição. Boa noitinha de sono. Não, como é que é? Boa noite de soninho, como diz o Benjamin. E fiquem com Deus, cada um de vocês. Isso. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir. Amém.